Olá pessoal, muito boa noite. Sintam-se todos muito bem-vindos a esta nossa live de premiação e de apresentação da nossa segunda edição do campeonato Administrando Ideias. Este campeonato é uma ação promovida pelo Eixo Técnico de Gestão e Negócios da Escola Professora Maria Célia Pinheiro Falcão, na pessoa de Fabrício Cândido, este mesmo que vos fala, e também dos meus colegas, a professora Suiane e o professor Cícero. Dizer para vocês que em meio a um problema mundial que nós estamos vivenciando, que nós estamos enfrentando, que é a pandemia do novo coronavírus, promover uma educação de qualidade tem se tornado cada vez mais um desafio constante para nós professores e também para os alunos. E é por esta razão, por acreditar numa educação profissional de qualidade, por acreditar que podemos transformar o mundo, que a disciplina de gestão de projetos do curso de administração na turma do segundo ano A da Escola Maria Célia Pinheiro Falcão apresenta hoje para todos os nossos telespectadores que estão aí conectados no canal do YouTube, seja pelo celular, seja pelo seu tablet, seja pelo computador ou até mesmo pela televisão, para repassar para todo mundo as ideias fantásticas e os projetos criativos que os nossos alunos tiveram no decorrer desse semestre. Dizer para vocês que esta ação completa hoje a sua segunda edição. O ano passado tivemos a oportunidade de realizar a primeira edição do Administrando Ideias na escola, de forma presencial, onde também fizemos um momento de premiação e de apresentação com hoje os meninos que estão no terceiro ano. E certamente estarão nos acompanhando e estarão, de certa forma, assim, relembrando esse processo agora com a nova turma do segundo ano A. E antes de dar início à nossa noite de apresentação, à nossa noite de premiação, eu sei que os corações de vocês estão aí ansiosos, estão aí cheios de expectativas para saber quem foi o time campeão. Nós vamos agora acompanhar a fala do nosso diretor, do diretor Evanilson Pereira Nunes, diretor da escola Professora Maria Célia, trazendo então a sua palavra de abertura, a sua fala inicial para a gente iniciar o nosso evento. Então, rodou! Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Passando aqui para parabenizar vocês, né? Pela disponibilidade, né? Pelo empenho dado aos estudos nessa época de pandemia, né? Época de ensino à distância, ensino remoto. Sabemos que não está sendo fácil, tá? Para ninguém está sendo fácil. Porém, é um desafio, né, que precisamos superar. E ao nosso professor Fabrício, né, que leciona a disciplina Gestão de Projetos, né? Então, parabéns aí, Fabrício, pela inovação, pela maneira que você conduz a turma, né? Estamos muito felizes, né, ao saber que a turma se deu a oportunidade de desenvolver um projeto, né? O projeto ele é de fundamental importância para a formação acadêmica, pelo viés de um projeto, pela necessidade da pesquisa, né? Então, ele é muito importante e por isso vocês estão mais uma vez de parabéns. Na disciplina Gestão de Projetos, né, que tem o professor Fabrício como titular da disciplina, ele usa aí a culminância dos projetos, né? E essa ação que ele desenvolve aí tem um nome, ele foi batizado com o nome Administrando Ideias, né? Esse evento, essa ação já foi desenvolvida ano passado, né? E no ensino presencial, e ele não deixou passar, né, junto com vocês, alunos, né? Remodelando, né, essa ação para o ensino remoto. Então aí, parabéns para você, Fabrício, para vocês alunos, e vamos em frente, né? Vocês estão indo no caminho certo, né? E sem sombra de dúvida que esta ação vai chegar ao objetivo, né, maior, né? Seja ele para promover
o desenvolvimento da disciplina, seja ele também para desenvolver autonomia, né, o protagonismo juvenil, né, dos nossos alunos. Então, parabéns para vocês e boa sorte aí nessa final aí de etapa da disciplina. Abraço. Muito bem, tivemos aí agora há pouco a fala do nosso diretor, o professor Evanilson Pereira Nunes. Muito obrigado, diretor, pela sua participação neste evento. Saiba que as suas palavras de incentivo, as suas palavras de apoio, faz com que nós, professores e também alunos, possamos dar prosseguimento no nosso trabalho, possamos dar prosseguimento na nossa missão, que é justamente trazer essa educação de qualidade, fazer com que os nossos jovens e adolescentes possam se tornar grandes. Afinal de contas, são nas pequenas atitudes do dia a dia que transformam-se em grandes atitudes no futuro. E é por isso que agora eu tenho o maior orgulho de apresentar para todos vocês, alunos da Maria Célia, colegas professores, familiares, enfim, para todo mundo. Afinal de contas, estamos ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Aproveitando a deixa, se você está passando por aqui, está assistindo essa live, se inscreve, dá o seu joinha e acompanha aí todo o nosso conteúdo educacional aqui da nossa escola, tá bom? Então, é com maior orgulho que nós vamos começar então a nossa cerimônia de apresentação. Primeiro nós faremos a apresentação dos nossos projetos e aí depois a gente então vai presenciar, a gente vai aqui prestigiar quais foram os times então que levaram, né, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Dizer para vocês antes de mais nada que independente de qualquer posição em ranking, independente de primeiro, segundo ou terceiro lugar, todos os projetos já são campeão. Todos os projetos já são vencedores. Porque nessa ação do Administrando Ideias não existe perdedores. Todos os projetos são vencedores, são ganhadores. O campeonato, digamos assim, é uma forma de tentar fomentar e incentivar ainda mais uma competição saudável, uma competição pelo conhecimento, uma competição por querer transformar vidas, por querer transformar esse mundo que nós estamos aí. Então, vamos deixar de blá blá blá, então vamos então acompanhar então os nossos projetos. A nossa apresentação será dividida em 2 blocos. No primeiro bloco, nós teremos como apresentação, nós teremos então o projeto Quimera, o projeto Organizando EAD e o projeto Ver Varejo. Então, vamos lá, de olho na telinha, rodou! Boa tarde, aqui temos o nosso projeto que se chama Quimera e tem nossa frase de efeito com o slogan, enxergando o mundo sob um novo olhar. Aqui do lado tem os nossos integrantes, tem os integrantes da equipe, que é Andressa Hélia, eu, Bianca Bezerra, Fernanda da Silva, Letícia Ellen, Nailma Carlos, Natalina Diógenes e Natanael da Conceição. Logo após tem a nossa logo, que é a nossa logo, que tem o nome do projeto, novamente o slogan também, e cores e elementos que lembram o nosso jogo. Mas só lembrando, nosso jogo não é de montar, não tem essas pecinhas para montar, e sim é um jogo de tabuleiro. Logo após tem nossa planta ou desenho do projeto, do jogo das crianças, que vai ser adaptado para pessoas com deficiências visuais. Por isso vai ter cores, texturas e tamanhos diferentes. E lembrando que os 2 jogos vão ser em alto relevo, tanto das crianças como esse aqui, que é a planta dos jovens. E o jogo pode ser um jogo de tabuleiro por enquanto, mas nada impede que futuramente vire um jogo de realidade virtual. Diante do contexto pandêmico que infelizmente vivenciamos hoje, tornou-se cada vez mais evidente as desigualdades sociais que assolam não somente o nosso país, como o mundo inteiro, mediante também ao descaso das causas sociais. E é justamente isso que o nosso jogo ele vai trabalhar em cima, as causas sociais. A gente vai trazer o que antes estava por debaixo dos panos até agora, que não estava sendo dada a devida atenção. Então, nosso jogo prioriza trazer o máximo de inclusão social possível, como a Bianca falou aí, das pessoas que têm problemas visuais. Nada impede também que futuramente seja adaptado para pessoas que têm problemas auditivos, para se tornar ainda mais incluso. E aqui eu gostaria de ressaltar a Constituição Cidadã Brasileira de 1988, que prioriza que todas as pessoas elas têm direitos e deveres iguais perante a lei. Então, eu tenho o direito a ser respeitado e também tenho o dever de respeitar, de ser tolerante com o outro. Então, isso aí deveria ser alguma coisa que deveria estar colocando em prática, só que infelizmente não se vê nos dias atuais. O que a gente vai priorizar também é o desenvolvimento do caráter social, desde a infância, que no caso vai dar as primeiras passagens cognitivas da criança, estudar Piaget, que eu acredito que todos conhecem, um grande estudioso,
e até o jogo dos jovens, que vai entrar aí nessa questão da empresa, no ambiente de trabalho, no âmbito profissional. Outra coisa que a gente prioriza é a questão da formação profissional, onde a gente vai ter os valores que vão ser agregados dentro da empresa, o que a organização vai exigir. Então, já preparando esse jovem, vale ressaltar que no nosso jogo a gente colocou uma série de escolhas, uma série de decisões que irão impactar no resultado final. Então, a gente sabe que as escolhas são, aquelas que moldam um futuro adulto, uma futura pessoa. Então, a gente priorizou muito nessa questão aí das escolhas, para que os jovens e as crianças já se adaptassem a esse ambiente aí. E outra coisa que a gente fez foi o surgimento da ideia criativa, que, no caso, é o próprio jogo. E, assim, eu gostaria de lembrar a vocês que aqui a gente não está falando só de um jogo, só de um tabuleiro, só de um nome. O significado vai muito mais além disso. O significado dele é a emoção, é a inovação, é se sentir bem ao jogar. Então, a gente prioriza bastante isso aí. Mas, afinal, qual é o problema? Ao ligar os nossos televisores e assistirmos, por exemplo, o G1, vemos a incidência da violência crescendo a cada dia. Isso no âmbito mundial. E isso é causa também, porque as causas sociais estão sendo deixadas de lado. Uma causa social que está sendo deixada, por exemplo, é a empatia, o amor ao próximo, o respeito, entre outras coisas, que estão sendo desprezadas. Bom, mas o porquê, da gente ter feito esse projeto, qual a justificativa para ele? Primeiramente, a gente quer estimular o pensamento crítico com relação às suas banalizadas pela sociedade. Assuntos esses que, como Fernanda e Bianca já citaram anteriormente, as causas sociais, que mais uma vez eu refiro para vocês, é o pilar que a gente construiu em cima, assim, do nosso jogo. Então, a gente quer criar pessoas, quer estimular para que essas pessoas, elas sejam pessoas pensantes, pessoas, digamos, donas de si, capazes de pensar em que mundo eu estou vivendo até agora, em que mundo eu gostaria de viver há 50, 60 anos. Então, um problema bater a porta, que eu abro e tento resolver. Então, o nosso objetivo aqui, essa questão do justificativo, na verdade, que a gente quer trazer, é justamente isso aí, de realmente perceber que o mundo, ele está assim, porque até agora ninguém encontrou realmente essa questão do problema, mas a gente tentar solucionar isso através de pessoas que pensam, que querem realmente ser agentes da mudança, porque a mudança está sendo precisa assim, há muito tempo. Outra coisa que a gente quer fazer é a prestação de assuntos importantes de maneira didática, como já foi citado anteriormente aí também, que a gente quer trazer da maneira mais divertida, mais, digamos, entusiasmada e dinâmica que a gente puder, como o próprio jogo sugere, não é mesmo? Bom, em seguida temos a metodologia, que a gente resolveu organizar em fluxograma para que vocês entendam melhor, mais ou menos, o passo a passo que a gente fez. Primeiramente, a gente fez o brainstorm, que foi a tempestade de ideias, onde a gente teve várias ideias, e onde a gente selecionou duas para as semifinais, que seria uma garrafa que se degradaria com mais facilidade no meio ambiente, que seria uma ideia mais ecológica, e o jogo de tabuleiro, que seria escolhido por nós posteriormente, onde também é pensado no meio ambiente, tanto que vocês podem ver os elementos dos materiais que a gente usou, e todo o contexto aí do jogo também, pensando nessa visão também ecológica. Em seguida, fizemos a divisão do jogo em grupos, o grupo ou o jogo dos jovens e das crianças. Claro, respeito da faixa etária, que cada um ia querer, de acordo com as pesquisas e tal, a gente fez essa separação aí. Em seguida, fizemos a escolha dos assuntos que seriam abordados, estágio das causas sociais e por aí. A partir de uma série de pesquisas feitas pelos integrantes da equipe, foram selecionadas as temáticas tidas como relevantes e prioritárias ao funcionamento amistoso da sociedade, tratando de assuntos como a preservação do meio ambiente, a saúde, o respeito, a empatia, entre outros. Como a Ana bem falou, fizemos várias pesquisas e, entre elas, escolhemos os temas abordados e o ambiente que seria trabalhado. O jogo dos jovens escolheu como seu ambiente para ser trabalhado o ambiente profissional, envolvendo principalmente a administração, envolvendo as causas sociais, desde a admissão de um colaborador, a sua jornada no ambiente de trabalho, a sua demissão. Em seguida, fizemos a estruturação do jogo, os elementos, os personagens, a história, o contexto. Ambos os jogos foram divididos por blocos, esses que organizam os assuntos que seriam abordados dentro deles, facilitando assim o entendimento do público infantil e juvenil e tornando esses entretenimentos mais lúdicos, criativos e principalmente didáticos. Como o Fernando já falou da estruturação de ambos os jogos, falarei sobre as adaptações. O jogo das crianças, que como sua adaptação principal, tem a necessidade das pessoas com deficiência visual, onde é adicionado texturas, cores, tamanhos e a linguagem em braille. E o jogo dos jogos tem como sua principal adaptação ser adaptado para escolas profissionais, principalmente voltado ao curso de administração. Em seguida, eu gostaria de ressaltar aqui para vocês que
E a gente fez análise da qualidade, que a gente até utilizou os conceitos dados pela professora do eixo técnico Suiane sobre a matéria gestão da qualidade, onde a gente utilizou as ferramentas e as dicas para garantir a melhor eficiência e eficácia do nosso jogo. Ver o que estava bom, o que poderia melhorar, todo o ajuste e o aparato aí, para que assim a gente satisfazesse os nossos possíveis clientes, seria o público juvenil e infantil. Seguido disso, a gente fez a finalização do orçamento, a tabelagem que a gente ia gastar, depois a gente fez a parte escrita, seguida a gravação e a apresentação, os ajustes finais, que foi as correções e tudo isso aí, para melhorar ainda mais o projeto. E, por fim, a entrega do projeto final. Bom, mas qual é o nosso objetivo geral enquanto equipe? Enquanto equipe, a gente quer construir, por meio de um ambiente lúdico, uma nova percepção de mundo sobre o olhar das causas sociais, com enfoque no público infantil e juvenil, como eu já tinha dito anteriormente para vocês. Podemos citar como objetivos específicos: proporcionar a maior igualdade para as crianças portadoras de deficiência visual com relação às demais não portadoras, construir juntamente com o público infantil um mundo mais agradável de se viver, ajudar na tomada de decisões e na resolução de problemas, fomentar o conteúdo explanado nas aulas de forma lúdica e prática, possibilitar técnicas administrativas tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Aqui é o nosso cronograma ou a tabela usada para fazer o gráfico de Gantt. Logo na próxima página tem nosso gráfico de Gantt. Aí ela registra as nossas atividades e o tempo de duração para cada uma ficar pronto. Começando com a nossa primeira atividade, foi o brainstorm, e as que vieram em seguida, como pesquisas, divisão em grupo, divisão em blocos, ajustes, adaptações e nossa última atividade, que foi a entrega do projeto final. Nessa outra tabela que nós temos é nosso orçamento. Nele, todos os nossos recursos financeiros. Todos os nossos recursos financeiros utilizados, desde os nossos materiais, as quantidades de materiais, aos seus valores unitários totais e a soma de todos os valores, e logo após nossas parcerias. Como parcerias, podemos citar a Serraria de Manel, R$ 150, a Papelaria CJA, R$ 60,50, e o nosso querido ilustrador, J.N Fanarts. Aqui temos nossos resultados esperados. Espera-se que o presente projeto desenvolvido amenize o cenário de desenvolvimento da sociedade atual, bem como surta efeito nos públicos-alvos, a formação de um bom caráter e aperfeiçoamento profissional, por meio da inclusão social baseada nas causas sociais. Assim, deseja-se o êxito no resultado esperado. E, claro, a construção de um mundo mais agradável de se viver. Considerações finais. Esse projeto, portanto, contribuiu para a melhoria da vida acadêmica dos integrantes da equipe, visto sua importância não só para a área de ensino dos institutos envolvidos, mas também o desenvolvimento, construção, aperfeiçoamento da sociedade no âmbito social dos indivíduos pertencentes à mesma. É essa que os alunos criados de tal projeto vivem. Sendo assim, verifica-se a relevância do jogo quimera para a assimilação de conceitos essenciais a uma convivência amistosa dos indivíduos. Dessa maneira, pretende-se frear problemáticas presentes no contexto contemporâneo, com ideia criativa e capaz de tal responsabilidade. Estão aí todos os sites usados por nossa equipe. Bom, para finalizar, a equipe resolveu colocar uma frase que eu acredito que todos conhecem, que é de Nelson Mandela. E a título de curiosidade, ela foi a que norteou o nosso projeto, onde ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele ou por sua origem ou religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então fica a dica aí que nossas ações elas têm consequências, sejam elas positivas ou negativas. Obrigado pela sua atenção. Olá, iremos nos apresentar a nossa ideia para o projeto proposto pelo professor Fabrício Cândido. O nosso grupo é composto por eu, Aparecida Tainara, Jaiane Silva, Letícia Nogueira, Márcia Maria, Mariana Neire e Milene Narciso. Bom, como vocês podem observar, essa é a nossa logo. O nome do nosso UP é Organizando IAD. E a nossa slogan é: o que não te desafia, não te transforma. Bom, o porquê da nossa escolha, o porquê da nossa ideia e como ela surgiu. Bom, a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil, certo? Onde a gente está passando por uma pandemia. Com isso, tem atingido bastante as escolas, onde elas tiveram que parar com as aulas presenciais e aplicar o novo método, que são as aulas remotas. Onde os alunos eles tiveram que se adaptar a estudar por meio da internet.
Isso a gente observou que tem prejudicado um pouco, ajudou muito na organização. Alguns alunos se encontram com dificuldade de manter a organização e o foco nos estudos. Tomando conhecimento disso, a gente resolveu criar um hub onde pudesse ajudar tanto na organização, no desenvolvimento e no foco do estudante. Bom, essas são algumas das nossas ferramentas, são a base das nossas ferramentas. Temos aí como ferramenta o meu calendário. No meu calendário, o que você poderá fazer? Você pode marcar uma data da sua prova, uma data do seu trabalho, e juntamente marcar o horário delas, marcar um compromisso que você tenha a fazer, um dia que você queira estudar, você pode marcar nelas. Temos o cronograma de estudo, que já é aplicado pela nossa escola, só que a gente achou importante colocar no nosso aplicativo. Então, o que você poderá fazer com essas ferramentas? Você poderá, na ferramenta de cronograma de estudos, colocar o seu dia de aula normal, todas as suas aulas. Poderá também colocar um dia que você queira tirar para estudar, você não tem tempo, então você quer tirar aquele seu dia para colocar aquela matéria em dia, para fazer aquele mapa mental, aquele seu resumo daquela matéria, então você pode colocar no cronograma de estudos. Temos também a ferramenta Minhas Metas, onde você pode colocar as metas que você queira cumprir durante o seu plano de estudo. Você pode colocar, por exemplo, eu quero estudar esse final de semana e quero colocar minha matéria em dia. Quero colocar essa certa matéria em dia. Então, você vai colocar na ferramenta Minhas Metas e conforme você for cumprindo, você vai marcando lá que cumpriu a sua meta. Temos as ferramentas Minhas Notas, onde você pode colocar algo que o seu professor falou durante a aula, que você achou importante, ou um resumo da sua matéria, algo que você achou importante na sua matéria, você pode colocar nelas. Bom, o que nos levou a criar esse aplicativo? Ao desenvolver o aplicativo, buscamos ajudar os estudantes no foco dos seus estudos e organização. Com nossas ferramentas, proporcionar um jeito acessível e didático para que os alunos pudessem melhorar no seu desempenho escolar. Bom, a idealização do nosso projeto e o conhecimento didático. A gente fez a idealização desse projeto justamente por ver que os alunos estão com dificuldade na organização, no foco. E com isso a gente decidiu criar um hub onde ele poderá melhorar na organização, no foco do aluno e também no conhecimento didático. Bom, o que o aplicativo nos fornecerá? Esse aplicativo ele tem por objetivo fornecer um desempenho no estudo individual, ou seja, garantindo ferramentas disponíveis na melhoria dos nossos estudos. Esta é uma ferramenta de suporte de aprendizado do educando, partindo de um contexto de onde temos metas de garantir a melhoria no processo escolar do aluno. Diante de algumas pesquisas ainda no pré-projeto, surgiu a ideia de criarmos um app offline, como servidor de armazenamento para guardar informações escolares. Hoje, pais, alunos e professores talvez se preocupem mais com o avanço dos níveis escolares. Por fim, esperamos chegar ao objetivo maior. Bom, como foi realizado o desenvolvimento do nosso projeto? Ao pensarmos no desenvolvimento do projeto, nós queríamos criar algo que ajudasse no estudo dos alunos, a manter o foco, a organização, que, como sabemos, com a pandemia, isso acabou ficando um pouco mais difícil. Com o problema atual que estamos enfrentando, juntamos nossas ideias de forma virtual. A finalização da ideia nos pediu um pouco mais de tempo, mas com o diálogo conseguimos realmente ter certeza do que iríamos fazer. A ideia de fazer um aplicativo foi pensado no novo método de ensino. Então, pensamos em criar algo prático. Sobre a finalização da ideia, tivemos parcerias buscadas para afirmar o projeto, juntamente com o programador Moraes Neto,
administração e professor Fabrício Cândido, design gráfico e professor Massaro Victor, e o nosso programador e professor Manuel Carvalho. Bom, quanto ao orçamento, para deixar aqui claro, a gente não gastou com nada ao desenvolver o nosso aplicativo, mas a gente precisava fazer um levantamento do orçamento. Então, a gente colocou as coisas que a gente utilizou para fazer o desenvolvimento do aplicativo e baseou no preço do que a gente iria gastar se a gente tivesse gastado com algo. Bom, tivemos a nossa logo. A logo, lembrando que ela não é um preço fixo, depende muito, varia muito de design ou do tipo da logo, se ela for mais bem desenvolvida, mais bem detalhada. Então, a gente chegou num valor de R$ 400 para a nossa logo. Temos o nosso programador. Só para deixar aqui o método de cobrança para ele, um júnior, ele cobra por hora, certo? O programador ele cobraria por hora. Então, um júnior ele valeria para cobrar, na média, uns 15 ou 20 por hora. E ele gastaria umas 40 horas para fazer o aplicativo. Ou seja, um júnior ele cobraria uns R$ 500. Então, a gente colocou como base uns R$ 500. Temos a hospedagem do WebStory, que é a loja do Google. Você só paga uma vez na vida, de acordo com o que o nosso programador passou para a gente. Você pagaria uma vez e usaria para o resto da vida. E colocaria os apps que você quisesse, poderia ir disponibilizando e colocando lá os seus apps. Ele custa, na média, uns $10.000. Então, a gente converteu em reais, que ficou R$ 53.341. E o nosso valor total do nosso aplicativo custaria R$ 54.241. Bom, o que esperamos com o desenvolvimento do aplicativo? Com a criação do nosso projeto, esperamos ajudar no estudo de diversos estudantes a manter o foco, a organização e, claro, a determinação, que se fazem essenciais na vida de qualquer aluno. Bom, quais observações foram feitas pelo nosso grupo, a nossa equipe? Quais os conhecimentos a gente arrecadou ao desenvolver esse aplicativo? Bom, dentro dessas semanas, a gente tem trabalhado em cima desses apps e obtemos informações sobre o seu desenvolvimento. Ao decorrer deste período, a gente pôde observar o esforço que nos levou a desenvolver ele, possibilitou que a gente conhecesse diversas formas de organizações, diversas organizações de estudo, e também a gente observou que foi possível ressaltar a nossa opinião enquanto alunos. Então, isso foi uma base, isso foi o que levou a gente a criar e a desenvolver o modelo, onde desempenhará uma boa utilidade aos demais alunos. Essa foi a nossa apresentação, essa foi a nossa ideia. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa ideia. Obrigado pela atenção e um enorme abraço da equipe organizando o IAD. Olá, meu nome é Renato. Meu nome é Regianiele. E eu me chamo Davi. Nós somos alunos da turma do 2º ano de administração da Escola Maria Célia Pinheiro Falcão e vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina de gestão de projetos do professor Fabrício Cândido. Levando em consideração a lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ainda é possível notar que, diante de uma legislação que protege e ampara pessoas com deficiência, ainda existem inúmeras dificuldades no que se trata de acessibilidade. Quando se trata de deficientes visuais, ainda existe tamanha dificuldade que eles enfrentam no dia a dia. No que se trata de acessibilidade, pode-se observar que a maioria dos ambientes não contam com estrutura que possa agregá-los e incluí-los. E embora muitos deles usem bengala como certo tipo de guia,
ainda se faz necessário uma pessoa para estar ali auxiliando e ajudando ele nas suas tarefas do dia a dia, na rua, em casa ou até mesmo nas compras no supermercado ou no comércio de varejo, entre outros. É visto as inúmeras dificuldades que os comércios de varejo têm de agregar essas pessoas com deficiência visual. Falta de profissionais qualificados, de um ambiente que possa incluí-los e que eles possam se sentir mais livres. E foi analisando isso que a gente estudou e analisou esse ponto e vimos o quão importante seria esse projeto para a sociedade. Conforme relatado anteriormente, o projeto foi pensado com o objetivo de suprir as dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais. O nosso projeto trata-se da criação e elaboração de tarjetas em braille, para que elas possam ser aplicadas no comércio e mercado de varejo, com o objetivo de fazer com que os deficientes visuais possam se sentir mais livres ao ato de realizarem suas compras, e também para que eles possam se sentir melhor e que eles possam buscar melhores preços, produtos e marcas. Diante das inúmeras realidades e dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais, o projeto Ver Varejo foi criado com o intuito de viabilizar a inclusão dos deficientes visuais no mercado de varejo, para que os mesmos possam fazer suas compras ou atividades diárias sem depender da ajuda de terceiros, de uma forma mais rápida e com mais segurança. O objetivo geral é promover uma maior inclusão dos deficientes visuais no comércio varejista, com a instalação de placas em braille. O objetivo específico é promover uma melhoria na qualidade de vida, autoconfiança em se movimentar dentro do comércio e independência no ato da compra. Nossa, ele tomou. Qual o preço? 3,50. Qual a melhor marca? É essa aqui, ó. Season to never stop believing love works in mysterious ways. It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses red or blue, a mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you. I'll stay here forever, I promise that it's true. A table just for two. It's only me and Para a realização desse projeto, buscou-se pesquisar, estudar e entender as dificuldades em que o nosso público-alvo e o comércio local enfrentam. Usamos como ferramenta de pesquisa a plataforma do Google Forms, onde podemos analisar, a partir dos resultados em que os mesmos não contam com uma estrutura ampla para atender os deficientes visuais. As tarjetas desenvolvidas serão autoexplicativas, ou seja, na entrada de cada setor ou departamentalização de produtos, haverá uma tarjeta que indicará o que contém naquele setor ou departamento, por exemplo, frios, laticínios, padaria, produtos de limpeza, entre outros. As tarjetas serão afixadas em uma altura mínima de 1,25 m, procurando estabelecer uma altura que seja favorável para todos. A princípio da produção, a equipe pesquisou e buscou materiais que se adequassem ao mercado de varejo, tivessem uma boa durabilidade e nos custassem um orçamento melhor. Os materiais utilizados serão capa PVC, papelão, alumínio, reglete e punção. Existe um tipo de máquina industrial para a escrita do braille, porém não é um valor tão acessível, fazendo assim com que nem todos os mercados possam comprar. Então a gente optou pela forma manual, que custa um valor bem mais acessível e que tem bastante durabilidade. Esses materiais são resistentes a sol e chuva e, como eu já disse, é feito manualmente. Bom, com as respostas alcançadas em meio às perguntas que a gente direcionou, algumas
ou alguns alunos em grupos de WhatsApp, espera-se que o nosso projeto ele possa proporcionar com que os deficientes visuais fiquem livres da dependência, né, a irem ao mercado de varejo acompanhado de alguma pessoa para realizar ou fazer suas compras, e com isso a gente possa proporcionar um mundo melhor, com mais inclusão, diversidade e respeito a todos. Concluímos, portanto, o nosso projeto, primeiramente recheado e absorvido de muito conhecimento adquirido com a construção do nosso projeto. Visando que os portadores de deficiência visual ou qualquer outro portador de deficiência é importante sim para a nossa sociedade. Ele tem o seu papel de importância. E também vale ressaltar que é muito importante também eles irem ao mercado de varejo. Minha gente, vocês viram que projetos incríveis acabaram de ser apresentados agora no primeiro bloco. Projeto Quimera, com essa ideia inovadora sobre a questão dos jogos, de como trabalhar, de como melhorar o lado humano, tanto de crianças quanto também de jovens aí que estão no curso de administração. E não só no curso de administração, acredito que quando se trata dessa questão do mercado de trabalho, nós precisamos sim trazer esse lado humano, essa pegada mais humana de que o mundo tanto precisa. Tivemos então o projeto Organizando EAD, que frente a toda essa problemática da pandemia, surgiu aí dentre vários aplicativos que já existem, mas com uma proposta inovadora. E, finalizando o nosso primeiro bloco, tivemos o projeto Ver Varejo, um projeto que traz uma pegada para a acessibilidade, fazendo com que pessoas com deficiência visual se tornem independentes na hora das suas compras. Gente, as nossas redes sociais estão bombando, os comentários que estão subindo aqui na nossa live. Já quero agradecer a todos vocês que se dedicaram, que estão aí do outro lado da telinha, nos assistindo, acompanhando, e já vai montando sua torcida para quem vai o nosso prêmio, para quem vai o primeiro, segundo, terceiro lugar, quem vai levar esse troféu aqui que vocês podem ver. E para dar continuidade nesta nossa noite, vamos agora então para o nosso segundo bloco, dando continuidade à apresentação dos nossos projetos e logo após a nossa premiação. Então, nesse nosso segundo bloco, nós teremos o projeto GEP, Gestos em Palavras, teremos o projeto Bastão para a Luz, Saúde sobre Rodas e, finalizando as nossas apresentações, o projeto TPAR, Tabela Periódica em Alto Relevo. Olá, nós iremos agora apresentar o nosso projeto chamado GEP, Gesto em Palavras, que veio com o intuito de tentar mesclar a linguagem de gestos com a nossa língua portuguesa. Vocês podem observar nessas duas imagens, nós temos a nossa logo e o nosso slogan, que é Você Incluído Sempre. E vocês podem perceber que ela tem uma parte escrita em uma das imagens e a outra não tem. Isso se deve porque alguns deficientes auditivos, eles têm a doença desde que nascem e outros atribuem ela gradativamente, ou seja, com o tempo. Antes de se adentrar ao projeto, é importante explicar um pouco sobre o grupo social escolhido, ou seja, a comunidade judeu-brasileira, que atualmente é composta por 10,3 milhões de pessoas. Desse total, cerca de 54% é composta pelo sexo masculino. Desse modo, o Gesto em Palavras, o GEP, veio com o intuito principalmente de enaltecer e buscar a inclusão social que é dada, porque consta claramente que o indivíduo, independentemente da sua deficiência que é portada, independentemente da cor da pele, ou enfim, um grupo social que é incluído na sociedade, ele tem um direito como outro qualquer, até porque existem leis que o asseguram isso, e tem serviços que buscam auxiliar e principalmente abranger as dificuldades que esses grupos têm. Nossos objetivos são possibilitar a inclusão e a comunicação dos deficientes auditivos, de maneira específica, ajudando nas realizações das tarefas do dia a dia e suprindo suas necessidades, ou seja, facilitando a sensibilidade aos surdos. Bom, com pesquisas feitas, a gente viu quais aplicativos existiam no mercado e que principalmente quais as funções e ferramentas que eles trazem. Por quê? Porque com essa pesquisa realizada, a gente poderia principalmente ver quais eram os prós e contras de cada aplicativo. Dessa forma, o nosso
ficou da determinada maneira, principalmente o tradutor, que é o nosso ponto principal, que é a troca da comunicação entre as línguas portuguesa e a língua de sinais, a extensão, que você pode pedir compras no mercado, com o mercado mais próximo da sua região, e dessa forma você pode executar o pagamento com a extensão da agência bancária que está logada ao GEP, ou seja, você pode fazer tudo ou quase tudo com a agência logada ao GEP. A gente tem a outra extensão, que é você pedir remédios ou produtos farmacêuticos, dependendo da região que você mora. O GEP vai fazer esse login e vai pegar a farmácia mais próxima de você, ou a que você desejar, e efetuar esse pedido. A gente também tem a extensão Uber, que acontece da mesma forma das anteriores. É logado ao app e vai pedir normalmente. Bom, de ferramentas, a gente incluiu o avatar, que é um auxiliador, irá ajudar em algumas funções ou irá auxiliar quando tiver alguma dúvida pendente do projeto. E a gente também tem a leitura labial, que, como já foi dito, existem 2 tipos de pessoas com surdez. A pessoa que já nasce e a pessoa que tem a surdez gradativamente, ou seja, com o tempo. Essas pessoas que têm a surdez gradativamente, normalmente, elas já têm um domínio da língua portuguesa, ou seja, ela entende um pouco. A leitura labial é outra forma de elas se comunicarem. E a gente tem, por último, um pacote, que é as figurinhas, que é composta por algumas solicitações ou alguns gestos cotidianos da linguagem de sinais. Bom, dessa forma, vamos para o aplicativo, que tem, aqui a gente tem algumas imagens referentes se ele tivesse ao ar, que é um menu, que é composto pelo banco, pelo mercado, pela farmácia e pela extensão Uber. Aqui a gente tem como seria o app em ação, ou seja, algumas funções, que será o avatar auxiliando a câmera. Depois aconteceria o login da tradução. Como a gente pode perceber, esse cliente, entre aspas, ele está conversando com o banco. É isso que o nosso aplicativo vai fazer. Ele vai falar e vai ser transmitido em libras para a pessoa, e o banco irá transmitir, traduzir, melhor falando, na nossa língua. No caso, a que eles entendem, tá? Aqui a gente tem a nossa outra opção, que é o labial, que é para aqueles que já têm o domínio da língua portuguesa e se preferir usar também, claro. Nossa metodologia começou quando nós nos reunimos por ligação, e foi daí que decidimos o que seria o nosso projeto. No começo, nosso projeto era um objeto para alimentação de animais de rua. Só que logo depois a gente pensou em fazer um aplicativo. Esse aplicativo de início era para auxiliar nas atividades da escola. Só que depois, diante de pesquisas, vimos que tem várias pessoas que possuem deficiência auditiva e que essas pessoas nem sempre são beneficiadas. Foi daí que a gente teve a ideia de fazer um aplicativo pensando nessas pessoas e para que elas se sentissem incluídas. Dando continuidade, o aplicativo ocorreu através de passo a passo. O principal passo foi buscar uma análise de forças e fraquezas. A nossa principal força foi buscar um programador qualificado e que pudesse abranger todos os nossos quesitos já falado anteriormente. Nossa principal fraqueza foi o preço desse, porque um programador não é barato, colocar um aplicativo em ar não é barato, mas é o que a gente idealizava, então a gente foi em busca disso. O segundo passo foi a escolha do nome, a escolha do slogan e a escolha da imagem, que, como já foi falado anteriormente também. Desse modo, o terceiro passo foi juntar tudo que foi gastado, nosso orçamento, e a parceria empresarial que a gente fez com o programador. A gente utilizou 2 matérias durante o nosso projeto, que foi a matéria de gestão de qualidade, que foi aquela realmente de buscar o que há em aplicativos anteriores que a gente pode melhorar, ou seja, inovar. E o segundo foi a gestão de conhecimento, que a gente buscou uma pessoa qualificada que pudesse abranger tudo que a gente tinha idealizado e que pudesse fazer uma estrutura, um template o mais organizado e o mais acessível possível. O fluxograma foi baseado em esquematização de ciclo, começando pela organização das ideias, já que tinham várias ideias, a gente precisava organizá-las. Partimos para a nossa análise do ambiente de trabalho.
Logo após isso, nós criamos regras para que o ambiente de trabalho seja mais calmo e também que a produção do aplicativo seja mais rápida e eficaz. Supervisionar o projeto e ter controle sobre o mesmo, já que sempre a gente estava dando uma olhada no nosso projeto, a gente adicionava algumas coisas, retirava outras que não era tão importante. Fizemos nossas pesquisas sobre aplicativos concorrentes e vimos que tinha sim aplicativos concorrentes e a gente tentou procurar melhorias para deixá-lo melhor e que seja inovador para o mercado de trabalho. Tivemos nossa análise da estrutura do mercado. O programa é baseado numa hierarquia que ficou na liderança eu, Camille. Design e gráfico do aplicativo ficou com Vitória Raquel. Gisnara Rodrigues ficou responsável pelo slide e pelo orçamento do projeto. O projeto ficou responsável por Maria Clara Moraes e também Jussara. E a pesquisa geral do aplicativo ficou responsável por Maria Gabriela. Nosso cronograma baseado nas tarefas que iríamos realizar durante a realização daquele projeto. E o nosso orçamento, a gente procurou um programador profissional dessa área para tirar nossas informações que seriam importantes para a realização do orçamento. Bem, esse trabalho de gestão de projeto foi um grande desafio para o nosso grupo, não porque foi algo impossível de ser feito ou de ser idealizado, mas não, é porque a gente realmente queria algo que pudesse auxiliar e principalmente ter se incluída sempre na sociedade que excluiu elas porque tem uma deficiência ou porque ela não é igual, ou não sei, porque elas têm algo que incomoda as pessoas por não ser igual a todo mundo. É isso que acontece, a gente queria que eles se sentissem comunicados. Não falo na comunicação somente entre as fusões da língua, mas sim uma comunicação interna, uma comunicação empática, que eles se sentissem parte da sociedade, que eles nunca deveriam nem ter saído, nem ter sido excluídos. É isso que o nosso grupo sempre buscou, de forma indireta, até mesmo indireta, foi o que a gente sempre idealizou para o nosso projeto. E a gente pode falar que um grande facilitador, entre aspas, foi realmente as orientações dadas pelo professor Fabrício Cândido e pelas pessoas que a gente buscou ajuda, como programador ou fonte de pesquisa e etc. Então foi um trabalho muito bom, um trabalho de grande aprendizagem, e pode falar que foi um trabalho que a gente buscou como seria a vida das pessoas se realmente essa ideia fosse em prática. Como seria a vida das pessoas se o gesto em palavras realmente existisse, que é isso que a gente idealiza para o futuro, que possa vir uma pessoa e comprar essa ideia e mudar as vidas de muitas e muitas pessoas. Estou estudando no segundo ano de administração, responsável por gerir a apresentação sobre um pouco mais do projeto Bastão para a Luz. Os integrantes da equipe são Carlos Wagner, Elialdo Gonçalves, Francisco Diego, Francisco Lucas, Guilherme Guedes e José Talvan. Bom, para falar um pouco sobre nosso projeto, é melhor a gente começar falando sobre o brainstorm. Como surgiu nossa ideia? Bom, nossa ideia, ela surgiu sobre... A gente já estava pensando uma teoria sobre segurança em relação a coisas domésticas, a vivência em casa, devido a gente estar passando por esse momento de pandemia. Como a gente passava por esse momento de pandemia, os acidentes em casa se tornam muito mais comuns do que o normal. Então, começamos a desenvolver ideias sobre essa segurança e trabalhamos muito em cima da questão de eletricidade. Já que a eletricidade é algo bastante perigoso e algo com que não temos uma visão, a gente não consegue olhar a olho nu para a eletricidade. Então, surgiu várias ideias, desde relacionadas a tomadas até que surgiu o bastão para a luz, que ele vem com o intuito de facilitar a remoção da troca de lâmpadas sem a mínima necessidade de você usar algum dos imóveis da sua casa, como por exemplo a cadeira, que é o mais comum. Tanto que também vale ressaltar a problemática da época da pandemia. Como os acidentes em casa já são um fato na vida cotidiana de todas as pessoas, acidentes em casa, nesse momento que estamos passando pela quarentena, onde devemos estar em casa, nós temos maiores chances de sofrer algum acidente. Isso é publicado em várias notícias,
como inúmeras situações, inúmeros institutos notificam e pedem maior cuidado, já que os acidentes estão se tornando mais comuns, principalmente em relação à eletricidade e, para o pessoal mais idoso, a questão de quedas na sua casa. Então, visualizando essa problemática em relação à eletricidade, nós desenvolvemos um bastão que vai solucionar um problema em relação à troca de lâmpadas, que trará maior segurança e rapidez na sua troca, que não conduz a eletricidade para o bastão e é algo bastante simples de usar. A nossa justificativa é essa da pandemia e pelo pessoal que fica a maior parte do tempo em casa poder ser um idoso que já possui um condicionamento físico mais debilitado, que não pode esticar muito o corpo, que pode sofrer algum acidente e os danos serem bem maiores, e também para um público de tamanho, como eu posso dizer, tamanho relativamente baixo, assim, abaixo da média de altura, que não conseguem chegar aos tetos da sua casa, já que aqui no Brasil nós possuímos tetos de casa muito altos. Então, no que consiste esse bastão? Do que ele é feito? Bom, esse bastão ele é feito por um plástico reforçado. Como o plástico não conduz eletricidade, foi o material que a gente escolheu e a gente procurou um plástico bem reforçado que não seja aquele maleável que você pode apertar, girar. Não é dessa forma. Ele é bem duro e ele deve ficar oco. Existem máquinas assim que o pessoal usa em madeireiras que deixam a madeira oca e que pode ser usado nesse tipo de plástico. Perfurando assim o meio, deixando esse tipo de plástico oco. Depois o plástico ele deve ter um retângulo cortado em uma das suas laterais para ser encaixado a alavanca, mas isso vem futuramente. A partir do momento que você fez esse retângulo na lateral e deixou o bastão oco, o que você faz? Ele deve ser partido ao meio, ser montado um esquema dentro dele. Esse esquema no que consiste? Será presa uma linha grossa, assim, que deve ser limitada entre bem o retângulo e a ponta do bastão, porque essa linha ela tem que estar entre o movimento da alavanca de subir e descer para a folga e o aperto dela. Se folga, as garras que estão na ponta abrem e se aperta, elas fecham. Como isso ocorre? A linha vai ficar entre o bastão e o quadrado e ela será presa dentro das garras. As garras são semelhantes às garras de playground, onde tipo, tem uma máquina que as pessoas brincam nela para ganhar prêmios, essas coisas. Essas garras, o interior delas são oco, ou seja, a corda vai entrar no interior dessas garras desta forma. A gente preenche um silicone acético que ele seca e não conduz eletricidade dessa forma. A linha vai ficar bem presa lá dentro, ou seja, quando puxar vai trazer a garra de qualquer forma. Então, essa questão de eletricidade, do que acontece, já é solucionada, ou seja, o produto ele não vai puxar eletricidade nenhuma. Então, essa garra, a parte inferior, aliás, da corda, perdão, ela deve ser amarrada numa alavanca. Essa alavanca ela pode ser feita de madeira ou também de plástico e alumínio, que deve ter a questão de um parafuso passando na sua base, onde esse parafuso que vai passar na sua base, como tem na esquematização que vocês podem olhar no projeto do slide, a linha será amarrada lá. Então, quando você baixa a alavanca, ela folga a corda, e quando você sobe a alavanca, ela puxa a corda. É tipo no movimento que vai estar assim, o parafuso aqui, você baixa, folgando a corda. Você sobe a alavanca e baixa a corda. Então, no momento que você sobe, como vai estar puxando a corda vai estar puxando as garras a fechar. E quando você folga, as cordas vão folgando, fazendo com que a garra abra. É, digamos que, algo bem simples de fazer, quando se tem os materiais necessários, mas também não é o que deve ser feito por qualquer pessoa. Em súmula, o que se deve ser feito?
Você deixa o bastão oco, abre ele no meio, coloca o material dentro, a linha, encaixa a garra na ponta, passa a linha dentro da ponta, coloca o silicone acético para ele secar e assim a linha ficar presa lá dentro. Vale ressaltar, a linha tem que ser grossa, não pode ser uma linha de costura qualquer, mas linhas de costuras que são bem grossas, elas já podem funcionar. Então depois de montar o esquema de colocar a alavanca, o que você faz? Você aperta a madeira e verifica se a alavanca ela ficou bem encaixada. Caso a alavanca folgar nas laterais, deve ser preenchida com silicone. O silicone já vai servir para isso. Então você só cola o plástico mais uma vez por cima e pronto. O projeto ele já está feito. Não é o que pode ser feito sem os materiais necessários, nem por qualquer pessoa, porque é algo que pode machucar durante o procedimento. Em relação aos resultados esperados, a gente espera que o projeto ele poderia inovar a forma das pessoas trocarem a lâmpada, da forma que as pessoas poderiam fazer a troca e transmitir segurança para que as pessoas tenham confiança para isso e não dependam de outras pessoas para fazer. Como, por exemplo, um público idoso. O idoso, na maioria das vezes, ele depende de alguém que vá trocar a sua lâmpada. Mas nessa situação, não. Ele mesmo pode usar o bastão e trocar. Esse projeto ele afeta bastante nossa vida estudantil, porque fazer um projeto não é algo fácil. Então, fazendo esse projeto, a gente se prepara bastante para o mercado de trabalho, para a questão de inovação, de desenvolvimento e até mesmo para a escola, proporcionando alguma coisa que possa ajudá-la. É algo que nos influenciou bastante e que nos ajudou muito. As nossas pesquisas elas foram feitas pela internet. A gente pesquisou sobre isolantes elétricos, os produtos necessários, a mecanização da alavanca e sobre acidentes domésticos. Isso foi o que funcionou e deu base para todo o nosso projeto. É só isso. Agradeço pela atenção de todos. Olá! Com a intenção de apresentar o nosso projeto para vocês, o primeiro ponto que eu irei pontuar vai ser os componentes do nosso grupo. O nosso grupo é composto por eu, Alana, por Clara Augusta, por Ed Rayane, por Maria Eduarda Nogueira, Maria Eduarda Desidério, Maria Vanessa e Rebeca Rayane. Dando continuidade, apresentar a vocês o nosso slogan é Saúde sobre Rodas, proporcionando saúde e bem-estar para todos. Tendo já apresentado o nosso slogan para vocês, agora, aí na tela, como vocês podem analisar, como podem ver, está presente o nosso protótipo, o nosso modelo, o nosso design de como ficará o nosso projeto chegando ao fim dessa trajetória. De acordo com a ABNT, é considerado deficiente físico qualquer pessoa que, independente da causa, está limitada a uma cadeira de rodas. De acordo com o censo do IBGE de 2010, existem no Brasil cerca de 3,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência motora. Nesse sentido, nós buscamos trazer meios de facilitação e acessibilidade para estas pessoas no banho. Então, trouxemos a cadeira de PVC, um material 100% reciclável, visando a questão da sustentabilidade, de alta durabilidade e um bom preço, trazendo assim um ótimo custo-benefício. Nessa lógica, a nossa problemática reflete a situação dessas pessoas com deficiência em se locomover e os desafios para uma vida mais independente. Buscamos reduzir dificuldades, melhorar a saúde e o conforto destes com relação à higiene. A ideia surgiu a partir de um problema comum entre pessoas com mobilidade reduzida, em atividades simples de rotina. É um produto de baixo custo e boa durabilidade. Além disso, permite que os pacientes tenham mais segurança para a realização de suas tarefas. Dando início à nossa parte de objetivos, que foi dividida em dois, assim como foi pedido, em objetivo geral e em objetivos específicos. O nosso objetivo geral ele teve como principal foco desenvolver uma cadeira para o indivíduo com deficiência motora, para que essa cadeira pudesse possibilitar para ele um banho com mais facilidade e mais conforto.
Dando sequência, desmembrando o nosso objetivo geral, partindo para os nossos objetivos específicos, um dos pontos que nós pontuamos foi possibilitar que o esforço do indivíduo e do ajudante fosse reduzido, como também facilitar na hora da locomoção do indivíduo até o local do banho e promover uma maior durabilidade do produto após muito tempo de uso, justamente pelos materiais que iriam ser utilizados na fabricação do mesmo. O nosso projeto teve início no segundo semestre de 2020, sob as orientações do professor Fabrício Cândido Lavor. Após as orientações nos dadas, nós fizemos uma reunião e nela houve um brainstorm, que nos levou à criação de um equipamento que auxiliasse as pessoas com deficiência motora a realizarem tarefas diárias. Nós chegamos a essa ideia após vermos uma pesquisa brasileira onde falava que mais de 13,2 milhões de pessoas encontram dificuldades para a realização de tais atividades. Nós vemos também que há alguns equipamentos como este que já existem, e então nós decidimos focar e inovar em algo específico, que no caso é a cadeira de banho. Ela é feita de cano PVC e, além de auxiliar na hora do banho e nas necessidades fisiológicas, ela atende àqueles menos favorecidos economicamente. A partir disso, fizemos pesquisas sobre os materiais, suas quantidades e logo em seguida já escolhemos o slogan, a imagem, o orçamento e os demais ajustes. Nós também precisamos da ajuda de algumas ferramentas, como a gestão de conhecimento, que nos permitiu adquirir o conhecimento do que seria abordado, e a gestão de qualidade, que nos permitiu a melhoria, ou seja, a maior qualidade do nosso serviço. Primeiramente, nós organizamos as nossas ideias e analisamos. Logo em seguida, analisamos as necessidades do nosso público que foi escolhido. Após isso, nós supervisionamos o projeto. E, claro, nós analisamos a estrutura do nosso produto, fizemos pesquisas recorrentes e pesquisamos também os melhores preços do mercado. A força do nosso projeto é a durabilidade do produto, devido ao material que foi utilizado. A fraqueza é o produto ser manual e não poder ser motorizado. A oportunidade é a falta de crescimento das pessoas quanto ao PVC. E a ameaça é proporcionar acessibilidade para aqueles que possuem deficiência motora. Bom, o nosso cronograma, ele é composto pelo gráfico de Gantt, onde no gráfico de Gantt a gente vai poder observar todo o passo a passo, do começo ao fim, tendo neles as datas específicas do começo e do final. Por exemplo, a data de pesquisas de preço, nome e slogan do projeto, tudo isso vai estar à mostra no gráfico de Gantt. Já o orçamento, nele vai estar mostrado todos os produtos que a gente irá utilizar, a quantidade e o preço. Por exemplo, um dos produtos que a gente mais vai utilizar é o cano PVC, onde vai estar lá a amostra. E o que a gente espera é que as pessoas elas possam se sentir cada vez mais confortável, que o produto de fato tenha feito diferença na vida delas e na saúde também. E a gente pensou em um produto que ele fosse 100% reciclável e que não tivesse petróleo em sua composição. E o que veio foi o cano PVC, onde nele está sendo reciclável e ajudando também assim o meio ambiente. Durante o processo de realização do nosso trabalho, adquirimos muito conhecimentos em muitas áreas da nossa vida, como por exemplo na área profissional e na área pessoal. Sem contar que as orientações dadas foram de suma importância para a realização do nosso projeto. E outro facilitador foi o grande número de pessoas deficientes que não têm condições de ter cadeiras mais avançadas e a gente procurou criar algo que seja acessível para todos. A saúde sobre rodas tem acessibilidade e inovação, procurando ajudar aqueles que têm imobilidade reduzida,
na sua higienização. E a gente trouxe também algo que seja bom para todos, tanto para quem cuida das pessoas, quanto para os mesmos que possuem alguma deficiência física. E nosso projeto é super acessível e é inovador. Bom dia, esse é um vídeo explicando o nosso projeto chamado Tabela Periódica Alto Relevo, ou PAR. O nosso grupo é formado por Amanda Falcão, Ingrid Pinheiro, Maria Stephanie, Laine Jennifer, Rebeca Souza e Sabrina Feitosa. Porém, o nosso vídeo vai ser explicado, e o nosso projeto também, por eu, Ingrid Pinheiro e Maria Stephanie. Bem, a nossa logotipo ela consiste de cores fortes para atrair os olhares das pessoas, porque é exatamente isso que o nosso projeto ele precisa, de um olhar crítico para perceber a realidade da situação na qual estamos inseridas atualmente. E a sigla TPAR significa Tabela Periódica em Alto Relevo. Já a frase levando a sensibilidade ao saber, ela simplifica o que nós queremos com o nosso projeto, que é exatamente levar conhecimento, levar saber àqueles que não têm acesso. A educação inclusiva é a aquisição de conhecimentos tanto do campo social como também do campo cultural. Tendo em vista que quando falamos de educação, logo pensamos em limitações, preocupações e entre vários outros fatores que estão relacionados com a educação, infelizmente. Mas quando falamos de educação inclusiva, aí duplica essa limitação, duplica essa preocupação, duplica tudo aquilo que é muito desvalorizado na educação. E os professores, eles enfrentam muitas dificuldades, e principalmente dificuldades quando está diante de uma sala de aula inclusiva, como, por exemplo, a pouca disponibilidade de livros didáticos e materiais para os alunos com deficiências visuais, e também a pouca capacitação ou formação para esses professores. Bem, esses recursos ou fatores, eles devem visar uma prática pedagógica teórica, consistente e inclusiva, na qual todos os alunos, sendo eles deficientes ou não, possam ter acesso ao conhecimento químico. E o professor é uma peça fundamental e essencial para que toda essa ação aconteça, porque é ele que vai estar realizando e desenvolvendo atividades dentro da sala de aula. Além de possibilitar habilidades educacionais, também vai estar proporcionando habilidades sociais, como a interação e entre vários outros elementos. Devemos também levar em consideração que a química é uma matéria disciplinar que tem que ela proporciona, na verdade, que ela proporciona interação e interpretação com o mundo e suas realidades. Nessa perspectiva, o objetivo desse trabalho foi confeccionar uma tabela periódica na linguagem em braille, utilizando materiais alternativos com baixo custo, fácil manuseio e aquisição. Assim, o fazer pedagógico do professor em sala de aula e promovendo a inclusão de alunos visuais nas redes regulares de ensino. O foco do nosso projeto é a tabela periódica, que é um material e uma forma fundamental de estudar química. Como todos os alunos com deficiência visual não conseguem ter o mesmo acesso que outros alunos à tabela, então resolvemos tentar de alguma forma fornecer isso. Sabemos que com apenas o nosso projeto não será recompensado 100%, mas já é de grande ajuda. Então ela fornecerá através do toque e da audição o acesso ao conteúdo, que mais para frente iremos explicar como. Nosso objetivo geral é fornecer para as escolas, faculdades e até universidades a nossa tabela, já que um dos nossos focos é que ela tenha o custo-benefício baixo, ou seja, grande parte das escolas pode adquirir ela. Com isso, nós esperamos que os alunos tenham mais facilidade e que os professores também criem novas metodologias para interagir com os alunos dentro da sala de aula, já que uma das grandes barreiras na educação é a falta de metodologia de ensino no nosso país. Então, a nossa tabela tenta focar tanto para fornecer ao aluno o aprendizado, é uma matéria que para muitos alunos é muito complicado,
Então, esses alunos não têm essa deficiência, já acham o conteúdo muito difícil, imagina para alguém que tem. Então, ali ele estará tendo acesso, terá um acesso dinâmico e isso favorecerá ele na hora do estudo. Os objetivos específicos dividimos em 3. O primeiro, como já falamos anteriormente, é disponibilizar em grande parte das escolas a nossa tabela. A segunda é compreender, por meio do teórico e do prático, como ela irá ajudar, tanto dentro da sala de aula como em outros aspectos. E o quarto é proporcionar maior estrutura para os alunos dentro da sala de aula, porque assim eles entenderão melhor como funciona. Com base na legislação que prevê a inclusão de alunos deficientes nas classes regulares de ensino, nós optamos por promover um ensino de química qualificado e com escolhas criteriosas de matérias e confecções a serem utilizados. Entre tantas e diferentes deficiências que existem, nós selecionamos a deficiência visual porque há um grande número de pessoas cegas ou com uma visão subnormal. Então, nós desenvolvemos um recurso pedagógico adaptado para o uso de deficientes visuais nas aulas de química. A nossa tabela será da seguinte forma. Em cada célula da tabela, aqueles quadradinhos como tem na original, será colocado, dependendo do elemento químico, um EVA diferenciado. Por que esse EVA? Porque, de acordo com a EVA, o aluno terá noção de qual elemento é. Por exemplo, um gás, o EVA será diferente do que um elemento que seja um líquido. Então, quando o aluno tocar, ele sentirá essa diferença. E dentro dessa célula terá algumas pedrinhas, que lá será escrito braille, então será escrito o nome do elemento, o número atômico e etc. Quando o aluno clicar na célula, irá direcionar um áudio para o fone de ouvido, que funcionará como botão a célula. Então, o aluno tocou, vai diretamente ao fone de ouvido Bluetooth para ele escutar. Então, ele escutará o nome do elemento, escutará o número atômico, aonde ele se encontra e etc. Por que preferimos um fone Bluetooth? Antes, pensamos em um fone normal, em um fone com fio. Só que queremos dar ao aluno a questão dele se mover, a questão dele ter total controle, porque também ficaria muito estranho se uma tabela pequena, já que há muitas informações e as pedrinhas são entre 7 milímetros e 1 milímetro, então ficaria muito confuso se uma tabela pequena. Então resolvemos fazer um fone Bluetooth, porque assim ele terá total mão livre, ele não irá se enroscar com o fone. Então, tecnicamente não precisará ficar uma pessoa ali com ele para ele não ficar se embaralhando com o fone, perdão. A gente falou com um amigo nosso de informática e ele contou que sim, é possível fazer dessa forma, porque ele já tinha feito antes em um teclado. Então foi com botões também, mas obviamente com os nossos botões não será como teclado. Será em si como uma tabela, como vocês verão aí na imagem. Então ele falou que sim, dá para fazer, cada célula ele colocará um fonezinho, um fiozinho na verdade, que conectará um sistema de sons. E nesse sistema de sons enviará para o Bluetooth, igual um celular que você conecta uma música ao fone e etc. Aí está o nosso projeto, o nosso cronograma, o nosso gráfico e também o orçamento. O nosso foco e o nosso resultado esperado com o nosso projeto é levar a todos os alunos o acesso e um novo método de estudar uma matéria tão complicada que é para certos alunos. Então, como química é uma matéria já complicada, eles teriam uma ajudinha da nossa tabela. E é o que a gente quer, que eles tenham mais acesso à educação,
Por isso que o nosso slogan é levar acessibilidade ao saber. Assim eles conseguirão melhor aprender algo. Eles terão não o mesmo acesso, mas um acesso parecido, um acesso melhorado a uma matéria que para grande parte dos alunos é uma matéria tão complicada. Então isso facilitará sim ao estudo dele. Então é isso. Bem, acreditamos que esse projeto, ele tanto ajudou como também aperfeiçoou vários aspectos em nós mesmos. Principalmente a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de pensar como o outro pensaria. Então, tendo em vista que as pessoas com deficiência, elas são esquecidas e excluídas no cotidiano, queremos dar a ela uma pequena oportunidade de serem incluídas. E acho que podemos conseguir isso. Esperamos também que a sociedade pense como nós, em fazer diversas atividades com a inserção de pessoas de PSDS, sem nos tratar como coitados, mas sim abrindo espaço para eles e tendo a verdadeira inclusão social que tanto almejamos. E é isso, obrigada pela atenção. Muito bem, pessoal, olha só, vocês acabaram de acompanhar o nosso segundo bloco, que teve mais uma vez as apresentações belíssimas dos nossos alunos aí, com o projeto GEP, Gestos em Palavras, promovendo mais uma vez um projeto de acessibilidade, né, as pessoas com deficiência agora auditiva. Tivemos então o Bastão para a Luz, uma ideia para facilitar a nossa rotina do dia a dia. Saúde sobre rodas, né? Pensando também nessa questão da acessibilidade, no cuidado com as pessoas com deficiência, no caso motora aí, né, de movimento. E o projeto TPAR, Tabela Periódica em Alto Relevo, mais uma ideia fantástica voltada para a área educacional, promovendo novamente o processo de acessibilidade. E agora, depois de apreciar dessas belas apresentações, chegou o grande momento. Chegou a nossa grande oportunidade. A oportunidade de saber qual time teve a ideia mais criativa, mais inovadora, que conseguiu atingir o seu público-alvo e que caiu então nas graças da nossa comissão julgadora. E já desde quero agradecer também aqui de modo muito especial a nossa comissão julgadora, né? E as pessoas que receberam o convite, que acolheram e que fizeram parte dessa nossa ação, avaliando o projeto dos meninos, né? Dando o feedback necessário para cada vez mais aperfeiçoar. E aqui eu gostaria de agradecer de modo especial ao Massaro Victor, o nosso primeiro avaliador e também diretor aqui da nossa live, né, que está fazendo toda a parte técnica para a transmissão. Agradecer também o parceiro aí, Rangel Félix. Agradecer também a Norma Fernandes, a nossa coordenadora, juntamente com o nosso coordenador André. Agradecer também ao meu amigo Felipe Neres, que também topou, que abraçou essa ideia. Agradecer também aos meus parceiros de trabalho, ao Cícero Pereira e a Suiane Miroso também, por fazer parte do eixo e por nos ajudar nesse processo. Depois de ter agradecido a nossa comissão julgadora, chegou então o nosso grande momento, o ápice da nossa cerimônia, a parte da premiação. Vamos agora saber quem de fato ficou no nosso ranking em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, abrindo aqui o nosso envelope, para a gente saber então quem foi os times que levam então, o nosso troféu em primeiro lugar, em segundo e terceiro lugar. Tchan, 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 tchan. Segura a emoção. Ai meu Deus, e agora? Chegado o grande momento. Vamos lá. E em terceiro lugar dessa segunda edição do Administrando Ideias foi o projeto Quimera. Parabéns, time, pelo projeto Quimera. Vocês hoje levam então o terceiro lugar no pódio da segunda edição do Campeonato Administrando Ideias. E agora, em segundo lugar, quem será que leva então o segundo lugar, hein? Corações aí, segura a emoção, segura a emoção. Vamos lá, times, vamos lá, telespectadores. E em segundo lugar, projeto
JEP, Gestos em Palavras, foi o time colocado então em segundo lugar pela nossa avaliação geral dos nossos jurados. E agora é chegado o grande momento, já parabenizando aí o projeto Quimera, o projeto JEP, e agora segura a emoção, que eu vou divulgar agora o primeiro lugar do campeonato Administrando Ideias. E hoje, quem leva o troféu da segunda edição do Administrando Ideias é o projeto Ver Varejo, um olhar para a acessibilidade. Parabéns, time do projeto Ver Varejo. Está aqui a nossa classificação geral, nosso resultado final. Parabéns a todos os times, parabéns pela conquista, parabéns pelos trabalhos realizados. E é nessa sensação de agradecimento, é nessa sensação então de orgulho que a gente encerra por aqui a nossa live. Agradecendo a todos vocês que participaram, que estiveram aí por trás da nossa telinha. E dizer para vocês, que já dizia François Guizot, o estudo é a valorização da mente ao serviço da felicidade humana. Continue estudando e foco nos estudos, foco no EAD, que já já nós estamos concluindo o ano de 2020 e próximo ano estaremos juntos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço.